Olá, tudo bem? Vamos continuar com a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje agora é de matemática. Nós vamos falar um pouco de sistema de numeração decimal. Nós já vimos isso em sala de aula. Já vimos isso sim, esse ano já, esse ano de 2021. Mas como agora nós estamos com o livro didático em mãos, vamos revisar, vamos continuar praticando essa atividade. Bom, antes de mais nada, os livros que nós vamos usar hoje é o livro de matemática, que eu acabei de falar, página 13, 14 e 15. A atividade de hoje ela vai ter um pouco de leitura. A atividade, praticamente hoje, ela é muito tranquila, para compensar a de matemática, que é muito grande. Então vamos lá. Primeiro, o título, o sistema de numeração decimal. Está escrito aqui, ó. Observe as imagens, tem que ler tudo. Hoje, pessoal, quando você for ler um texto, lê tudo, lê as legendas, as letras pequenas, até essa aqui, se possível, você conseguir ler, lê, só que essa aqui está escrito ilustrações, aí eu já não consegui ler o nome da pessoa. Mas lê todas as letrinhas pequenas, inclusive até essas aqui embaixo, ó. Tudo tem que ser lido. Então vamos lá, ó. Observe as imagens e as perguntas a seguir. Quantas ovelhas há no rebanho? Fácil, né? Demais, porque para vocês isso aqui é mamão com açúcar. Fácil demais. Quantas ovelhas há no rebanho? Uma, duas, três. Pronto. Quantas luas se passaram? Ixi, aí já é difícil saber, né? Já é difícil, porque quantos anos que essa pessoa aqui tem? Ninguém sabe, né? Quantos dias ele viveu? Então não tem nem como saber quantas luas se passaram. Já é uma pergunta mais difícil. Agora, quantos grãos foram colhidos? Você tem uma ideia de quantos grãos tem aqui? Mas tem como eu contar eles? Tem. É difícil? Muito. Mas tem como? Mas eu olhando aqui eu já não sei. Nem aqui. Agora aqui tá fácil. Quantas ovelhas há no rebanho? Aqui tem três. Então, por enquanto tá fácil, né? Para responder as perguntas como essa, os seres humanos precisam criar alguma maneira de registrar quantidades. Qual que é a maneira que ele achou para registrar quantidade? Qual? Números. Inicialmente, há cerca de 8.000 anos, ó, esses registros eram feitos utilizando pedra, nós em cordas, marcas em pedaços de madeira ou em ossos, por exemplo. Imagina, sei lá, vamos supor que aqui tem 500 mil grãos, só um exemplo, não tem nem como saber. 500 mil. Aí antigamente você ia pegar 500 mil pedras para representar quantos grãos tinha aqui. 500 mil pedras, você ia mais de um caminhão cheio de pedra. Aí ficava difícil demais para contar, né? Com o passar do tempo, as necessidades de utilização de números mudaram, assim como no modo de registrá-los. O que é registrar? No caso aqui, ó, de escrever os números, de representar os números. Ó, e se eu escrever um número aqui, vocês vão saber que número que eu escrevi, ó. Espera só um pouquinho, porque é difícil escrever no computador. Eu vou apagar aqui porque ficou muito feio. Ó, eu vou tentar escrever aqui, hein? Se estiver feio, não é para rir. Então, por exemplo, que número é esse aqui? Um. É, por que que é um? Porque alguém falou que era um, porque alguém desenhou e falou, ó, o um vai ser desse jeito aqui. O um vai ser isso aqui, ó. O um. Um. Mas quem criou poderia ter criado de outra forma, não poderia? Por exemplo, ó, um exemplo, se fosse eu que tivesse criado os números, eu poderia ter criado um assim, ó. Poderia. Fui eu que criei. Mas quem criou, criou um daquele jeito, do jeito que nós já conhecemos, né? Que é o número um mesmo, assim, ó. Um. Quem criou os números escolheu desse jeito. Um. Aqui ficou feio porque está no computador. Estou fazendo usando o mouse. Diversos sistemas de numeração e símbolo para representar números existiram em várias partes do mundo, até que chegássemos ao sistema de numeração e aos símbolos que usamos hoje: o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 0. Foi alguém que criou esses números. Foi alguém que representou. O 1 vai ser assim, o 2 vai ser assim, o 3 vai ser assim.
e a pessoa escolheu do jeito que ela quis. Poderia ter escolhido de outra forma, mas escolheu assim. Diversos sistemas de numeração e símbolos para representar números existiram em várias partes do mundo. Acho que eu já li, né? Desculpa. Por volta do ano 825, o matemático persa Abu Jafar Mohammed Ibn Musa al-Ki, esse nome aqui eu já não consegui ler. Esse al-Kizirimi aqui, ó, o nome difícil, hein? Eu quero saber quem dá conta de pronunciar esse nome aqui. Vamos lá. Abu Jafar Mohammed Ibn Musa al-Kizirimi escreveu um livro a partir de registros hindus. Hindus são os povos que vivem lá na região da Índia hoje. Eles são os hindus. Que ele encontrou ao traduzir para o árabe livros de matemática trazidos da Índia. Nesse livro, Al-Qur'an escreveu o sistema de numeração decimal. Decimal vem da palavra 10. Então são 10 números. Mas vamos lá. Por ter sido criado pelos hindus e divulgado para o mundo pelos árabes, né? Os árabes que levaram para o mundo. Os árabes, para você ter noção, é aquele povo que usa um turbante branco na cabeça, as mulheres tampam o rosto todinho, tudo. A mulher, a única coisa que ela pode mostrar são os dedos. Por ter sido criado pelos hindus e divulgado para o mundo pelos árabes, o sistema de numeração decimal também é conhecido como sistema numérico. Opa, peraí só um pouquinho, ficou feio aqui esse traço. Peraí que eu vou apagar. Deixa eu de novo. Vou de novo, hein? O, é conhecido como o número que nós conhecemos hoje é conhecido como sistema de numeração indo-arábico, porque foi os hindus lá da Índia, junto com os árabes que ajudaram a divulgar pelo mundo inteiro. Por isso que é chamado de sistema de numeração indo-arábico. Esse número é utilizado em todo o mundo. Esses números são utilizados. Ó. Aí quem disse essa informação? Aí, ó, não se esqueça, lembra que eu falei que a gente tem que ler tudo. Ó, da onde que foi tirada essa informação? A fonte de pesquisa foi o Harvard Evers, Introdução à História da Matemática, que foi editado lá na cidade de Campinas pela editora da Unicamp, que a Unicamp é a Universidade de Campinas, no ano de 2014. Isso aqui é importante a gente saber aonde que foi feita essa informação. Então vamos lá, agora vamos falar um pouco mais rápido, né? Os símbolos utilizados para representar números do sistema de numeração são os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Mas nem sempre esses símbolos foram representados como utilizamos atualmente. Acompanhe a seguir a evolução da representação dos algarismo indo-arábico ao longo dos anos. Entre 1101 e 1200, os números é assim, ó. Que provavelmente era o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 0. Aí do ano. Não, provavelmente não, né? 1, 2, 3. Aí como foi mudando, ó. Entre 1201 e 1300, o 1, ó, o 2 já aparecia o 7. O 3 já aparecia já o 3, ó. O 4 já aparecia, o 6 já aparecia, o 7 não. O 7 aparecia o acento circunflexo, né? Que é aquele chapéuzinho. O 8, o 9, esse aqui tá parecendo o quê? Um o 0. Agora o ano 1301 a 1400, opa, já tá aparecendo um pouco mais. Só o 4 que tá parecendo um laço. Agora entre o ano 1401 e 1500, aí ficou mais feio agora. Parece que esse cara com preguiça que escrever rápido ficou tão pequeno que ficou parecendo uns borrão. Por volta do ano 1524, ainda ficou estranho, parecendo esse aqui, ó. Mas ainda tá estranho. E atualmente é da forma que conhecemos hoje, ó. Ficou mais fácil assim, né? Aí, ó, aqui de novo, ó. Aonde foi tirada a informação? Fonte de pesquisa. Essa informação aqui foi criada pelo senhor Heronildo de Jesus Souza, foi publicado sobre a história dos números, lá em Salvador, pelo Instituto Federal da Bahia, IFBA. Disponível, aqui está o endereço do site, se vocês digitar, vai abrir esse site com essa informação, e foi acessado no dia 24 de janeiro de 2018. No sistema de numeração decimal, por que tem esse número decimal? Por causa de são 10 números. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 e o 0. Se você contar o todo, são 10 algarismos. No sistema de numeração decimal, um mesmo algarismo assume valores diferentes de acordo com a posição que ele ocupa no número. Vejamos, por exemplo, o valor do algarismo 1 nos números representados no quadro de ordens a seguir. Por exemplo, esse algarismo 1, ele vale quanto? Ele está na centena, ele vale o quê? Ele vale 100. O algarismo 2 está na dezena, ele não vale 2, ele vale 20. O algarismo 5 está na unidade, ele vale 5. Olha aqui, da mesma forma os outros números. Então, esse número aqui ficou 125. O algarismo 1 aqui vale 10 e o 2 na unidade vale 2. Então, ficou 12. Aqui, 21. E vamos lá. No número 125, por exemplo, o algarismo 1 corresponde a uma centena, ou 10 dezenas, né? Se eu pegar 10 dezenas, se eu somar 10 dezenas, vai dar uma centena. Ou se eu somar 100 unidades, vai dar uma centena. Já no número 12, o algarismo 1 corresponde a uma dezena ou a 10 unidades. 10 unidades formam uma dezena. E o número 21, ele corresponde apenas a uma unidade. E no número 21, ele corresponde a apenas uma unidade, o número 1, só um. Dessa forma, com apenas 10 algarismos, que são esses aqui, que vocês já cansados de saber quais são, podemos escrever infinitos, ou seja, sem fim. Infinitos números do sistema de numeração decimal. E, para não passar em branco, vamos para a nossa atividade. Essa atividade aqui, ó, vocês vão ter que ler, vão ter que interpretar para responder. Eu vou ler o texto e vamos lá, vamos continuar. Considere as informações a seguir. No pico, o pico da neblina, que é essa montanha aqui, situado é onde fica? Na Serra do Imeri, no Amazonas, é o maior estado brasileiro, onde fica boa parte da floresta amazônica. É o ponto mais alto do Brasil, com aproximadamente 2.995 metros. Reparem esse número aqui, hein? Aí a fonte da pesquisa. Tá tudo aqui, vocês leiam para saber de onde que ele tirou essa informação. Aí aqui tá falando, ó, Pico da Neblina, Serra do Imeri, Amazonas, 2017. Pronto, vamos para o próximo. Eu tenho 9 anos. Tá vendo? Ó, o balãozinho que nós estudamos em português. Esse balãozinho aqui quer dizer o quê? Que é uma conversa dessa criança, desse menino aqui. E vamos lá para a próxima. Aqui é um calendário, ó, 28, 29, 30, 31 de dezembro, ó, tudo dezembro. Aí tá falando o seguinte, ó, um ano tem 12 meses. Então, vamos continuar. Vamos para a próxima figura. Essa figura aqui é uma fita métrica, geralmente utilizada para medir roupa, para medir tecido. 1 metro corresponde a 100 centímetros. E cada partinha dessa fita aqui tem 1 centímetro. Então, 100 centímetros é 1 metro. Prontinho? Vamos lá. Então, considere as informações para responder aqui. Ó. Dos números destacados, tá vendo? Tem números destacados por toda a parte aqui, ó, da atividade. Vai olhar então agora, hein? Vai prestar atenção. Números destacados. Dos números destacados, qual desses números é formado por apenas um algarismo? Algarismo é cada parte do número. O número é formado um número inteiro. Por exemplo, aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4 algarismos, o número 2.995. Mas é um número só. Esse é o número 2.945, que tem 1, 2, 3, 4 algarismos. Então, apenas um algarismo. Dos números destacados, qual deles tem só um algarismo? Qual deles tem dois? Tá onde, professor? Tá aqui, procura. Leia. Leia de novo. Presta atenção. Interprete. Matemática tem que interpretar, não é só português, não. Qual deles tem 3 algarismos? Escreve aqui. Qual deles tem 4 algarismos? Escreve aqui. Vamos para 2. Determine o valor do algarismo 3. Ó.
algarismo 3 em cada um dos números a seguir. Ou seja, só desses números aqui. Agora, número 2, ó. Determine o valor do algarismo 3 em cada um dos números. Aqui tem algarismo 3, ó, 3. Qual que é o valor dele? Não é 3, não. Qual que é o valor dele, ó? Unidade, dezena, centena. Não esqueça. Então, 3 vale o quê? Escreve aqui. E aqui, qual que é o valor da unidade do número do algarismo 3? O 3 aqui, ó. Ele vale o quê? Escreve aqui. E desse 3 aqui, esse algarismo aqui, ele vale o quê? Escreve aqui. Prontinho? Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, ó, manda mensagem. Pode mandar que nós estamos à disposição para ajudar mesmo. Mas é para fazer as atividades. Até às 11 horas nós estamos à disposição. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado.